Olá, sou Fábio Ferreira, psicanalista clínico e professor universitário e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. Amélia, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. E eu gostaria de que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre os seus projetos, sobre as suas escritas, por gentileza. Vamos lá. Então, eu fico muito agradecida, né, pelo convite do Kendi Sakamoto, né? E agora estou sendo entrevistada pelo seu Marrocos aqui. Isso. É um prazer muito grande, porque é sempre bem aceito, né? Tudo que a gente faz em prol da leitura, em prol da cultura, né? Das escritas que fazemos e que lemos também, né? O importante é ler muito. E eu acho que tudo que eu fiz na minha trajetória, muito cedo eu não comecei, não. Eu comecei mesmo verdadeiramente a tomar gosto pela feitura das poesias. Eu tinha 40 anos já. Agora eu estou com 92, né? Então agora eu já estou parando um pouquinho. Não parei, quer dizer, gosto, mas é como eu tenho muitas poesias, eu tenho que ir decorando, porque eu sinto prazer de falar ela declamando. Porque falar lendo, eu acho que mata um pouquinho a poesia. Sim. A poesia falada, ela fica mais dramática, ela soa melhor, as pessoas entendem melhor o que você fala, porque nós ajudamos não só a voz, mas a expressão, o olhar, a forma de manter as mãos quando você está falando, isso daí é muito importante. Então, eu comecei desde criança, eu era muito curiosa, mas eu era novinha ainda, eu tinha 8 anos, e eu já tinha uma tendência para escrever, né? Eu já sabia escrever, porque quando entrei mesmo na escola, com 7 anos, que antigamente eu não entrava antes, eu já sabia escrever meu nome, sabia algumas palavrinhas já, A, B, C, essas coisas quando a gente começa a aprender, né? Então eu comecei, então eu falava assim, quando eu tinha 8 anos, eu já estava no segundo. Então eu falava assim, professora, eu fiz um versinho. E já fiz um versinho, 2, 3, quando eu comecei a fazer. Aí ela me chamava, então vem aqui e leia o seu versinho. Aí eu lia, e ela falava, tá vendo? A Amélia vai ser poetisa. Vocês também podem seguir o caminho dela. E acertou, né? Acho que sim, porque foi mesmo a minha trajetória. Depois, a luta pela vida, né? No ano de 1940, estava surgindo a guerra, que estava terrível naquela época, né? Então, meu pai tinha padaria. Ele veio do sítio, ele não tinha muito traquejo pelo negócio, mas ele veio e achou melhor comprar essa padaria. E ele tinha o sítio, deixou o sítio lá para o meu irmão, que meu irmão tinha se casado. A minha família é muito grande, né? 7 irmãos. Então, minha mãe teve 13 filhos, só que por falta de leite, que ela não tinha, morreu muitos irmãos meus, com 6 deles faleceram, pequenininho. E eu sobrevivi, porque eu tinha uma tia minha que teve uma filhinha também, na mesma idade, minha priminha, e ela deu a amamentação para mim, então eu sobrevivi, por isso que eu estou aqui. Então, e porque Deus queria também, né? Eu acredito tudo na vontade do Mestre, do Criador, do Jesus que nos criou, né? É a figura mais importante da nossa vida, é conhecer Jesus, porque sem Ele nós não somos nada, não é verdade? Então é isso aí, é muito importante. E eu também, já naquela época, eu já tinha mania de ficar escrevendo, mas ainda não tinha um português muito pobre ainda.
tinha pouco conhecimento, né? Então, no decorrer, a primeira poesia que eu fiz, que eu escrevi, eu estava com 15 anos. Essa eu guardei, essa eu tenho, que chama A Garça Branca. E atrás das minhas poesias sempre tem uma história. Por que surgiu aquela poesia, por que aconteceu aquela poesia. Eu lembro que nós estávamos assim, na frente da minha casa, tinha um gramado bonito assim, tinha uma estradinha que subia para a parte que tinha um bosque lá, e naquele pedaço a gente ficava brincando, dando cambalhota. Sim. E meus irmãos, eu era uma das mais novas, e ficava dando cambalhota. Eu tinha um irmão mais velho que eu, 20 anos. Então era uma escadinha até chegar a mim, né? Então aquilo foi muito, muito importante na minha vida, aquela vivência entre a família, irmãos que gostavam muito de mim, cuidavam de mim. E eu fui muito mimada por causa dos irmãos mais velhos. Então, assim foi a minha vida, a minha trajetória no sítio, chamava Sítio do Turvinho. É lá do lado do bairro da Aleluia, perto de Tatuí, sabe, estado de São Paulo. Eu vivi nesses pedaços de terra, naquela época que meu pai tinha. E o que me marcou muito no sítio do meu pai é que tinha uma cachoeira, e essa cachoeira era uma riqueza. Ela transbordava energia, barulho, fazia um barulho, aquela cachoeira. Poético. Que da minha casa eu escutava aquela aquele barulho da queda da água, né? Uhum. E depois formava um lago. Sim. E depois ia estreitando, aí ficava estreita a saída da água e tinha uma pinguela. Sim. Onde a gente passava por cima, que o sítio do meu tio ficava próximo do sítio do meu pai. Tá. Eles compraram junto, acho. Entendi. Mas só que muitos anos depois, muito triste, aquela cachoeira secou. Isso já tinha saído de lá. Eu voltei um dia para matar a saudade, né? E fui na casa do meu primo, que a casa do meu pai já ficou abandonada. Aí criou o mato, tenho uma saudade, eu queria que tivesse lá aquela casa. Até tem uma poesia, mas eu já falei na outra vez, eu falei aqui pro Kendi, eu falei a poesia, né? Eu gostaria que falasse novamente para as novas pessoas. Posso falar essa poesia? Antes eu gostaria de saber, a sua origem é toda interiorana de São Paulo? De Tatuí, né? Eu sou de Tatuí. Quer dizer, eu vim embora de Tatuí, eu tinha 18 anos. Então, tinha falecido minha mãe e minha irmã tinha vindo para São Paulo. Ela queria estudar, ela tinha ficado viúva. Sim. Minha irmã ficou viúva muito mocinha, com 20 anos, o marido dela faleceu com 23 anos. Era um casal tão lindo, não me esqueço deles. Eu gosto de escrever história. Eu estou escrevendo, sabe? Mas agora ando preguiçosa. Eu estou assim no 1943, 44. Sim. Foi a época que meu pai perdeu tudo, abriu falência por causa não tinha farinha de trigo. Sim. Eles não importavam mais. Teve que fechar e fechou com prejuízo, porque ele tinha muito fiado na rua. Sim. Porque antigamente vendiam um cadernetinha, né? E depois pagavam no fim do mês para papai. Eu ainda peguei e isso não houve esse pagamento, então ele não tinha mais movimentação. Né? Aí foi tudo para trás. Aí ele também já era, sabe que idade ele já tinha? Sei. 70, meu pai tinha 42 anos quando ele casou. E minha mãe era mais novinha, minha mãe tinha 25. E aí ele já estava numa avançada idade, já nessa idade que eu tinha 11 para 12 anos, ele já estava bem avançado, tinha mais de 70 anos já. E antigamente as pessoas idosas parece que envelheciam mais depressa, mais rápido. Apesar que ele era forte, ele durou até 94 anos. Sim. Né? Espero que eu viva até lá também. Me diga uma coisa, Amélia, essa poesia que você falou logo no começo, A Garça Branca, você conseguiria declamar ela aqui? A Garça Branca, não lembro mais. Não, eu lembro, mas às vezes pode falhar a minha memória. Agora, essa do sítio, que eu falo do sítio, essa daí sim, está sempre na minha lembrança, porque eu estou falando sempre. Porque a Garça Branca, eu não sei porquê, eu deixei ela quietinha lá, mas eu tenho ela um pouquinho assim. Não, mas então diga a do sítio. A do sítio. Nos presenteie com a declamação da poesia do sítio. Então eu falo. Queria parar o mundo. Queria parar o mundo e voltar ele lá para trás. Descer naquelas paragens, lá no sítio do meu pai. O dia tão curto, que pena. A vida era tão serena. Os folguedos eram tantos.
naquelas tardes amenas. Cada dia que passava, 1000 fantasias criavam. Agora eu tenho que parar para me continuar depois. Porque nessa parte eu falo do coxo. E muitas vezes pessoas da cidade não conhecem o que é coxo. Sim. Coxo é feito numa madeira, uma tora, e cavucado. E ali é feito para dar comida para os animais. Isso. Então essa parte é muito engraçada, porque o coxo também ele boia, porque ele é feito quase como um barco, né? É. Só que não é feito para isso, ele não tem muito equilíbrio, né? É outra. Mas olha bem, então eu falo, nessas tardes amenas, deixa eu voltar um pouquinho para trás, porque daí eu lembro do resto. Não tem problema. Naquelas tardes amenas, cada dia que passava, 1000 fantasias criavam. Coxo virava barco, meninos peixes viravam. Eram os meus irmãos que eram peixinhos na água. Eles levavam o barco lá para o meio do lago, né? Punha todos nós lá dentro, os pequenos, e ficavam nadando embaixo e levando o barco. Daqui a pouco vinha não esqueço, parece que eu tenho até quantos anos isso eu tinha. Eu deveria ter 5 anos naquela época. E meu primo lá de cima, que era filho do meu tio Caetano, que era irmão do meu pai, gritou: cambada, saia daí já! Vocês vão virar esse barco, vocês vão morrer tudo afogado. Então eles pegavam tudo, puxavam e tirava o coxo, né? Que não era barco, era coxo, e saíam correndo de medo do papai. Vocês vão levar umas belas de uma lambada, viu, do tio Vidoca, viu? Vocês vão ver. Então todo mundo fugindo da água para ele não contar para o papai. Você me disse que tem várias publicações poéticas. Tenho. Não é isso? Essa daqui, eu gostaria que você comentasse sobre essa fantasias cantadas. Então, são músicas? Músicas cantadas. É que eu canto músicas que é para criança. Eu fiz o desenho, né? Foi o ano passado que eu fiz esse livro. Então começa a primeira, do gatinho, né? Ah, tá. Do gatinho malvado. Então eu canto. Vou cantar para vocês verem como é que é. Pode cantar sim. Precisa dela para cantar? Não. Era uma vez um gatinho malvado subiu no fogão e comeu meu assado. Depois foi miando, subiu no telhado, comeu tão depressa que ficou engasgado. Eu peguei na vassoura pra bater no danado, mas ele fugiu e eu fiquei tão cansada. Mas este gatinho é muito danado, mas eu gosto dele, ele é muito mimado. Depois vem de mansinho, miando baixinho, miau, querendo carinho das minhas mãos. Depois vem de mansinho, miando baixinho, miau. Mas toma cuidado, porque ele é um gatinho levado. Porque ele é um gatinho levado. Muito bom. As pessoas falam assim, com o tempo a gente esquece tudo. Mas ver uma pessoa na sua faixa etária, declamando, cantando uma poesia sem precisar ler, é realmente uma dádiva de Deus. Porque ele realmente é bondoso conosco, né? É bom. Agora, você ainda declama poesias assim, por exemplo, recitais, peças que você disse que faz também, né? A peça teatral que eu fiz foi Poesia para um Espantalho. Eu tenho tudo no meu celular, que foi filmado, tudo, do começo até o fim. E então porque as pessoas pedem, manda para mim a peça, foto da foto, não sei o quê. Então eu mando para todo mundo, né? Quem quer. Isso daí já foi o ano retrasado que eu fiz. Depois, o ano passado, eu fiz esse livro. Sim. Agora, há 18 anos eu lancei um livro de poesia. Esse esgotou, eu só tenho um que é da minha filha, que está lá guardado. Porque foi tudo, eu tirei uma tiragem de 1000 e vendi tudo. E foram todos? Não ficou nenhum para mim. Então, foi muito bem sucedida, né? Graças a Deus. Foi muito bem. Então, eu não acabei de falar a poesia do... deixa eu terminar. Pois não? Então, barco, coxo virava barco, meninos peixes viravam.
à noite, adentro, sem luz, né? Adentro, à noite, adentro, corriam atrás da casa, sem correr, sem se assustar. Vai tropeçando sem jeito. Ai, que gostoso era brincar. Pega, 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 cabra cega. Ah, se eu pudesse lá voltar. Foi um tempo de recreio no carrossel a girar. Pega, 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 cabra cega. Ah, se eu pudesse lá voltar. Nossa, muito bom. Olha, eu gostaria e peço a Deus que eu chegue nesse ponto com essa sanidade toda, com essa evolução que você teve. Esse livro, então, ele tem uma boa aceitação em sala de aula, né? Sim, eu vendi bastante. Quer dizer, eu não terei uma tiragem muito grande, né? Porque meu neto e minha filha que me ajudam nessa trajetória aí de fazer as coisas, né? Contrato e tudo, tem tudo uma bagagem, né? Até era pro Kendi fazer, mas não deu certo, porque ele é muito ocupado, não teve muito tempo pra gente conversar, pra fazer como é que ia fazer, contrato e tudo mais, e o lançamento, tudo. Então, eu tenho um amigo também, que é de um sarau, que me convida sempre para ir lá, então, onde eu também faço minhas apresentações, é numa biblioteca que tem lá no Tatuapé. E ele também tem uma editora, e ele fez para mim, ele me acompanhou, ele fez o contrato direitinho, né? Me ajudou em tudo que foi preciso, né? Entendi. Ele facilitou para mim bastante, entende? E no pagamento e tudo. Porque é caro fazer um livro colorido, não é barato, não é fácil, né? não. Mas ele fez uma camaradagem para mim, porque ele já me conhece há muitos anos, e foi muito bom, eu fiz. E no dia do lançamento, foi no dia 8 de agosto do ano passado, porque às vezes data, eu falho a minha memória com data. Normal, né? E eu lancei, no dia do lançamento, tinha mais de 100 pessoas no meu lançamento. Que bom. Além das pessoas que família também, né? É claro. Porque minha família é grande, e eu tenho muita gente, né, da minha família. E amigos, então, é muitos. E lotou lá. E eu tive a felicidade de um casal que eu conheci numa churrascaria, e que eles me falaram, eu falei poesia para a esposa dele no banheiro, que eu tenho costume, sabe? Porque o médico já falou isso para mim, olha, Amélia, não mede esforço. Qualquer lugar que você tiver, fala poesia. Vale. Você tem muitas e você trabalha a sua memória. Você nunca vai ter mal de Alzheimer, por causa da sua fortalecendo a sua memória com o trabalho que você faz. Isso. Então, isso daí me deu sempre muita energia mesmo. Então, eu falei poesia para ela e ela se encantou, ela até chorou, me abraçou. É uma poesia que eu fui até homenageada na Prevent Senior. Me chamaram lá em Guarulhos, no Bosque Maia lá, e lá eu fiz eles me chamaram, os médicos, enfermeiros, tudo lá em roda de mim, lá no Bosque Maia, e lá eu fiz uma apresentação também, né? Aí falei, cantei, fiz muita coisa. Maravilha. E foi tudo filmado também. Filmado não, foi tirado fotos, muitas fotos. E isso daí também foi muito bom para mim, porque é um reconhecimento do trabalho da gente, né? Então, e assim, eu estou no social da Prevent Senior, né? Que eles colocaram lá. Então, eu estou sempre tendo, a última vez foi em abril, que eu fiz uma apresentação numa escola lá em Guarulhos, que eu fiquei encantada com a escola lá. O trabalho que tem dentro daquela escola. Sim. Eu contei mais ou menos, tinha quase 50 professoras, porque eu fui entrevistada pelas professoras e eu fiz uma palestra também, falei com elas, depois elas iam chamando os alunos para mim falar do livro e mostrar e cantar para as crianças, né? Sim. Então vinha uma turma, a primeira classe vinha, papá, eu falava, cantava para eles ali. Entendi. Aí terminava, eles saíam se a professora levava eles para a classe, vinha outra classe e eu calculo que veio seis classes. E o engraçado foi a história que quando eu cheguei lá, a escola muito grande, e no terceiro andar é que tinha as aulas, sala de aula, e onde reunia os professores, né? Sala dos professores. E eu falei assim, aí eu falei, nossa, é terceiro andar? E não tem elevador, isso é a falha deles. Não tem elevador? Ele falou, não tem elevador.
Aí as serventes lá correndo, não, dona Amélia, não se preocupe não, nós vamos arrumar. Fizeram uma cadeira de roda para mim, foi tudo filmado, para me levar até lá em cima, Nossa. porque tinha 3 patamares, né, para subir. Sim. 3 rampas, né? É. Primeira, segunda e terceira, para chegar lá no 3º andar. E daí fui recebida, me deram um lanche antes de me apresentar, já tinha uma mesa posta para mim lá, porque eu fui convidada, né, para ir lá. E daí eu levei meus livros, vendi meu livro lá também, vendi 10, 15 livros vendi lá. Ou seja, foi uma trajetória evolutiva positiva. Positiva, Não é isso? que teve um retorno para mim, Isso. né? Então, isso aí foi muito bom. Amélia, nós estamos nos instantes finais aqui. Eu gostaria que, se você pudesse lembrar, deixe os seus contatos para as pessoas. É possível isso? Sim. Onde que eu realmente eu faço o meu trabalho de toda última quinta-feira é na prefeitura lá do Tucuruvi. E é muito fácil quem quiser ir lá na prefeitura. É de quinta-feira, a última quinta-feira, tem sarau, né? Então Sim. eu canto, tem pessoas que tocam instrumento lá, tudo, cantam, vão alguns cantores. São cantores tudo da terceira idade, né? Certo. Mas são bons. Tem uns bem afinadinhos que cantam lá. E eu canto também. Aí eles me chamam também, faço uma poesia, canto. É que sempre tem bastante, Mantém então... sempre em atividade. Sempre o espaço é pequeno. Como que diz, em casa de ferreiros, espeto de pau. Então, eles me dão muito espaço lá, porque tem mais gente, então a coordenadora lá, a Heloísa, é muito simpática, muito educada, muito prestativa, faz muitos passeios conosco, é muito bom. A terceira idade tem aquele lugar lá que é muito bom. É positivo para todo mundo, porque contribui, ginástica para o idoso, tem a coral para cantar. Eu adoro cantar, né? Uhum. Eu cantei 30 anos na casa André Luiz, no coral da casa André Luiz. Então, todo ano eles me levavam para fazer uma apresentação, né? Sim. Então tinha a professora que acompanhava o piano e eu cantava, escolhia uma música. Sempre as minhas músicas eram mais assim, tipo, como é que eu posso falar? Músicas clássicas. Porque minha voz é soprano, né? Então eu tenho que cantar, eu gosto de cantar essas músicas que minha voz alcança bem, alcança as notas que tem nessas músicas de soprano, né? Então foi assim uma trajetória bem positiva a sua Foi, vida, né? sempre eu tive muita oportunidade. A única coisa que eu sinto não, porque eu acho que a minha tendência maior foi para escrever mesmo. Mas eu, quando era menina, mocinha, comecei a ficar mocinha, eu queria ser bailarina. Então eu ensaiava em casa, tinha uma sala grande assim, sabe aquele gramofone? Sei. Para tocar música, eu tocava aquelas valsas vienenses e ficava ali. Eu assistia o filme, via essas coisas, eu achava que eu queria ser bailarina. Então eu dançava, mas não foi para frente. Fico feliz de saber, porque a sua trajetória foi uma satisfação pessoal muito grande, não é verdade? Eu fiquei muito feliz de tudo que eu fiz. Agora, eu não cheguei a continuar, né, a profissão de bailarina. Minha mãe dizia, que adianta, filha, você dança aí. Ela dizia, mas você não vai evoluir, porque nós não temos dinheiro para você numa escola, para preparar você. Falei, mãe, mas eu vou dançando enquanto isso, eu vou aprendendo, eu mesmo, eu vou fazendo. Eu fazia aquela ginástica toda e aprendia mesmo. Eu gravava os passos da bailarina e fazia. Aí eu fui chamada, porque no bairro, o primeiro bairro que eu fiquei morando, primeiro vim na Penha, depois eu vim morar na Água Rasa. E na Água Rasa, ficaram todo mundo conhecendo que eu dançava. Então todo mundo vinha me convidar para ir nas festas de aniversário, casamento, para me dançar. Então eu ensaiava, fazia uma coreografia e dançava. Tinha vestidinho, ganhei um sapatinho de ponta, né? Dançava de sapatinho e tinha uma facilidade. Eu falei, acho que outra vida eu fui bailarina. Talvez tenha sido mesmo. Gente, eu conversei aqui com a Amélia Menezes Vidoca, poetisa, escritora, palestrante e que teve uma evolução cultural muito grande durante a sua vida. Amélia, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma satisfação enorme. Imagina, eu que agradeço, né? Eu só que tenho que agradecer Marrocos, né, que está fazendo a entrevista comigo. Então, gente, olha, eu agradeço a sua presença
E com isso encerramos mais um Literatura e Prosa. Muito obrigado e até a próxima.